Oi, turma, bom dia, boa tarde e boa noite, né? Na última aula a gente estava falando sobre um pouco sobre os efeitos das massas de ar, né? Um pouco sobre meteorologia, falando sobre clima e tempo, né? Na aula de hoje a gente vai falar sobre as ações humanas e como essas ações humanas elas podem e não só podem, como implicam no clima do planeta, né? Então a gente acredita, se acredita muito, se acredita muito que os seres humanos eles não só acreditam, como sabe-se que os seres humanos eles modificam o ambiente, né, desde que surgiram no planeta, né, assim como os seres vivos, né, mas a gente tem uma capacidade maior de modificação do ambiente. Né. Então, alguns estudos indicam que o desmatamento, caça, pesca, agricultura e mudança nos cursos das águas de rios, córregos, são atividades que são praticadas por muitos povos que viveram há séculos atrás, né, no litoral, nos litorais, em várias regiões do mundo, que desenvolveram desde sempre, desde muito tempo atrás, os seres humanos já desenvolveram uma série de técnicas para cultivar plantações em regiões áridas, como regiões mais desérticas, né, e causando uma série de impactos no ambiente. Toda vez que você faz toda vez não, mas muitas vezes você faz uma modificação no ambiente, muito provavelmente você pode levar a alguma alteração ou leva a alguma alteração nesse ambiente. Então, é de fato comprovado que principalmente, mas fundamentalmente, durante no início, mas principalmente após a primeira revolução industrial, a atmosfera do planeta ela passou a receber diariamente grandes cargas e somas de poluentes. E nesse período se iniciou na Inglaterra, como vocês já devem ter estudado em história, por volta de meados do século XVIII, com a invenção de um dos principais, né, marcos da civilização humana, que foi a construção das máquinas e essas máquinas movidas a vapor. Né. Então, o uso desse tipo de máquina nas atividades nas atividades têxteis, né, foi aumentando consideravelmente a produção e emissão desses poluentes na atmosfera. Bota esse gráfico, essa imagenzinha aqui que é bem legal, que dá das mudanças climáticas, vocês podem acompanhar aí enquanto eu estou falando. Né. Então, com o advento da segunda revolução industrial que aconteceu lá em meados do século XIX até meados do século XX, né, essa segunda revolução industrial ela é caracterizada pelo desenvolvimento da indústria automobilística, principalmente nos Estados Unidos, e pelas atividades metalúrgicas, siderúrgicas e da petroquímica em vários países, né? E a emissão de poluentes na atmosfera, nos rios e em outros ambientes adquiriu proporções nunca vistas antes na história do planeta, na história do mundo. Né? A eletricidade e o petróleo, né, passaram a ser as grandes fontes de energia, né? E a queima dos combustíveis fósseis, né, que são aqueles combustíveis derivados fósseis, do petróleo, derivado do petróleo, do carvão mineral também, a grande responsável por essa poluição do planeta. Então, o aquecimento global e as mudanças climáticas e as emergências climáticas que a gente vive hoje em dia é um fenômeno que ele é caracterizado pelo aumento das temperaturas médias do planeta. Então, quando a gente fala de aquecimento global, a gente está falando da alteração do clima do planeta e não está falando de micro-regiões específicas, é o clima do planeta ao longo do tempo. E considerando a temperatura média da água, dos oceanos, né, e as temperaturas da atmosfera nas últimas décadas. Dessa contagem aí, dessa linha do tempo aí, mas que já tem uma contagem mais anterior a isso. Né. Então a comunidade científica ela é praticamente unânime, quase que na sua totalidade, né, em atribuir que o processo de mudanças climáticas e do aquecimento global que a gente vive hoje em dia é fruto da ação humana. E além disso, né, a cada dia mais cientistas eles vêm atribuindo que a elevação da temperatura média da atmosfera
ela está associada ao aumento das emissões de certos gases, principalmente do gás carbônico, que são produzidos fundamentalmente pelas atividades humanas, principalmente na queima dos combustíveis. Não só do gás carbônico, né? A gente tem o caso também do gás metano, que é um gás que também vem aumentando do efeito estufa, né? E que está sendo considerado ele muito principalmente pelas grandes produções da agropecuária dos bois, né? Eles vão peidando, né? E esse excesso de boi vai produzindo muito metano, e esse metano vai aumentando, extremamente poluente, ou seja, e é um efeito casado, né? Você desmata para construir pastagem, então você retira as florestas que absorvem o gás carbônico, introduzem mais bois que vão peidar mais, que vão liberar mais metano. Então aquele gás carbônico que deveria ser capturado pelas florestas não vai ser capturado, vai ficar armazenado na atmosfera, e ainda vai ter muito peido de boi, muito metano, para acentuar esse processo. E esse processo, a principal causa desse processo de aquecimento global é a intensificação do efeito estufa, né? Esse fenômeno natural, o efeito estufa, como você já sabe, é um fenômeno que é natural e ele é responsável pela manutenção da temperatura média do planeta em torno lá dos 15 graus Celsius, o que propiciou o surgimento da vida do planeta e que propicia a manutenção da vida no planeta. Mas desde o surgimento das primeiras indústrias, lá na primeira Revolução Industrial, e da intensificação lá a partir da segunda Revolução Industrial, a quantidade de gás carbônico e outros gases de efeito estufa liberados na atmosfera tem aumentado bastante, e tem levado à intensificação do efeito estufa, né? Então o uso de combustíveis fósseis, as queimadas, a derrubada de florestas em todo o mundo, a decomposição de matéria orgânica no lixo, a grande quantidade de rebanhos de gado e outros animais que liberam gases de efeito estufa lá na sua digestão, lá no seu peido, vem liberando mais desses gases que vão se acumulando na atmosfera e vão ficando retidos, intensificando esse efeito. Então, como o gás carbônico, o metano e o monóxido de carbono, que é também um gás, o CO, que é eliminado em fumaças, eles agravam o efeito estufa. Apesar da maioria da comunidade científica concordar que existe responsabilidade humana na identificação do efeito estufa, ainda estuda-se a possibilidade de que o aquecimento global possa ser causado por eventos naturais, como variações da atividade solar. Essa conversa de atividade solar, ela já foi descartada completamente. Eu vou trazer isso para vocês porque vocês vão encontrar isso no livro de vocês, mas essas causas naturais elas já foram descartadas pela grande esmagadora maioria da comunidade científica, né? Já há vários estudos sobre o efeito dos raios solares na estratosfera, esses dados não conduzem com o aumento da temperatura na Terra, ou seja, a quantidade de raios solares que vem atingindo as camadas mais distantes da atmosfera não teriam potencial para tamanho aumento da variação da temperatura média do planeta, certo? Esse gráfico aqui ele indica a participação de diferentes setores econômicos no Brasil, né, brasileiros, né, no Brasil, né, que pode ser uma multinacional que está no Brasil, na intensificação do efeito estufa, né, e consequentemente no aquecimento global. Então, o setor que a gente pode observar que mais emite efeito estufa no Brasil é o uso da terra, né, que é a mudança do uso da terra, com 44%. Esse é o dado esse gráfico é mais recente, ele é de 2018, se eu não me engano. Isso é de 2018. Então, a mudança do uso da terra, o desmatamento e as queimadas, né, principalmente nas florestas nativas, como a floresta amazônica, no Cerrado e na Mata Atlântica. E essas mudanças no uso da terra eles acontecem o quê? Esse desmatamento ele é utilizado para que essas áreas sejam áreas de uso de agropecuária, né? Do agronegócio, fundamentalmente. E apesar de ser muito alta, né, a emissão por uso da terra ele caiu pela metade desde 2004, né, mas ela vem aumentando de 2018, de 2019 para cá, ela vem aumentando, né. Em seguida a gente tem 25% que é representado pela agropecuária, né, por essas emissões, principalmente da criação de gado. 21% vem da produção de energia, né? Essa energia é principalmente da queima de combustíveis, como os derivados do petróleo.
5% de processos industriais e 5% dos resíduos do lixo. Né? Então os dois setores com a maior parcela os setores com as menores parcelas é justamente os resíduos e a produção industrial, e a grande maioria sem dúvida nenhuma, a mudança do uso da terra, a partir dos desmatamentos, a queimada, somado com a agropecuária, porque eles utilizam a mudança da terra, né, o desmatamento e as queimadas eles fazem para liberar terreno para a agropecuária. Então é por isso que a gente casa isso junto, certo? Então a gente vai pensar aí que 69% está casado aí das emissões de efeito estufa no Brasil. Apesar do Brasil não ser um dos maiores emissores, né, Estados Unidos e China estão disparados na frente, mas aí está a contribuição do Brasil na emissão dos gases de efeito estufa. Existe o principal órgão responsável pela sistematização e divulgação de estudos que estão relacionados ao aquecimento global, é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é o IPCC. Vocês sempre vêm falando, se vocês assistem jornal, vezes ou outras vocês vão ouvir falar do IPCC. Né? Ele foi criado em 1988 pelo Programa das Nações Unidas pelo Meio Ambiente, em consonância com a Organização Meteorológica Mundial. Né? Então, com a divulgação dos estudos e alertas de cientistas para os diversos efeitos que são calamitosos, né? Que o desenvolvimento industrial descontrolado ele vem causando no planeta, uma série de governos e autoridades políticas, né, de todo o mundo, sob a liderança da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, passaram a debater bastante a necessidade de reverter a política de crescimento de vários países. E essas medidas elas buscam minimizar o impacto das ações humanas sobre o clima, e também vem se tendo discussões fortíssimas sobre a alteração das matrizes energéticas dos países para tipos de energias limpas, renováveis, que não causam poluições, que é tema da nossa próxima aula. Né? Então os cientistas eles têm insistido bastante no alerta, nós cientistas, eu sou cientista também, para a necessidade de reduzir, né, a liberação dos gases que contribuem para o agravamento de efeito estufa. Né? Isso exige uma série de medidas, né, nos países que são mais industrializados e naqueles, como no Brasil, tem essa agropecuária devastadora. Então é necessário uma radical redução na queima dos combustíveis fósseis, no petróleo e seus derivados, petróleo, gás natural, gasolina e diesel. A redução na produção mundial do lixo, né? Porque aquele lixo, o material orgânico, ela vai produzindo metano e vai subindo para a atmosfera. A preservação das florestas do planeta. Então é por isso que, em parte, a gente tem essa preocupação de vários países do mundo com a preservação da floresta amazônica. E entre outros fatores, né? Então, a partir do momento em que os estudos científicos eles foram corroborando, né, ou seja, foram indicando, né, a ideia de que a ação humana tem forte impacto nas mudanças climáticas observadas ao longo do tempo em todo o planeta, grande parte das nações de todo o mundo eles começaram a promover encontros periódicos, né, para em conjunto debater e buscar medidas de como enfrentar esse problema, que é um problema que é para todo mundo. As mudanças climáticas elas vão atingir todo mundo. Obviamente que as pessoas mais suscetíveis vão ser aquelas pessoas mais pobres, mais velhas, as crianças, né? Pelo aumento das ondas de calor, as pessoas que vivem e as cidades que vivem em regiões litorâneas pelo aumento do nível do mar. Então já existe o que a gente chama dos migrantes climáticos, né? São pessoas que vivem em ilhas que o nível do mar está subindo. Essas ilhas dentro de pouco tempo elas vão ficar completamente submersas. Então essas pessoas elas vão precisar todas sair de suas casas, de suas regiões e ir para outro local, né? No começo do ano até teve uma matéria no Fantástico, não sei se vocês viram, que falava sobre uma ilha que vai simplesmente desaparecer nos próximos anos. Tipo, e todas as pessoas que existem, milhares de pessoas que vivem lá, eu não lembro exatamente o nome dela, mas todas as milhares de pessoas, muitas já estão saindo do seu país, né, do seu local de vida, e se mudando para outros lugares porque simplesmente a região dela vai desaparecer, vai ficar submersa. E essas pessoas vão para onde? Quem vai acolher elas? Onde elas vão viver? Onde elas vão trabalhar?
E aí desses encontros que esses países fazem uma série de propostas, acordos, protocolos e tratados vão sendo assinados e desenvolvidos e implementados para que se alterem as condutas, né, e ações coletivas dos países para que essas medidas visem a minimizar os impactos que a gente já vem vivendo, né? Então, em 2015 teve o Acordo de Paris, né, que vários países assinaram, o Brasil inclusive, os Estados Unidos saíram agora, mas o presidente eleito disse que vai retornar, né? E o Acordo de Paris ele trata justamente sobre medidas na redução da emissão de gases de efeito estufa a partir agora desse ano, de 2020, né? E o compromisso de manter o aumento da temperatura na Terra, da temperatura da média global do planeta, abaixo de 2 graus Celsius, né? E que ainda assim acima dos níveis pré-industriais, que é 2 graus, né, 2 graus Celsius acima dos níveis antes do processo industrial, da primeira e da segunda revolução industrial. Então tem que ficar no máximo até 2 graus antes da industrialização, né? E isso aí eles tentam para, né, tentar enviar esses esforços, né, para limitar o aumento da temperatura em 1,5, ou seja, o limite, o teto é 2 graus, 2 graus Celsius quando antes da industrialização, mas o objetivo mesmo é que fique no máximo aumenta a 1,5 graus Celsius, certo? Então tem essa tentativa aí. Se essa tentativa vai dar certo ou não, a gente vai saber nos próximos anos e vamos ter que viver com isso, certo? Então qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo e tchau.